Jair Bolsonaro e o presidente da Conmebol. Da Copa América, a seleção do Brasil. Você provavelmente já ouviu o ditado "a voz do povo é a voz de Deus", né? Em latim o provérbio é "vox populi, vox Dei". E é curioso, né? Porque essa expressão não é dos romanos, não é da antiguidade, ela é uma expressão medieval. E um dos primeiros usos dessa frase aqui registrados é interessante porque é uma crítica a ela, né? Diz o seguinte aqui em latim: "Nec audiendi qui solent dicere, vox populi, vox Dei, quam tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit", que traduzindo, e essas pessoas não devem ser ouvidas por quem continua dizendo que a voz do povo é a voz de Deus, já que a devassidão da multidão sempre está muito próxima da loucura. Esse trecho aqui é de uma carta de Alcuino a Carlos Magno, do século VIII, e ele critica essa expressão, dizendo que você não pode confiar nas massas, você não pode confiar nas multidões, porque elas são insanas. Mas um que acredita nessa expressão, aparentemente, é o próprio Bolsonaro, né? Semana passada ele disse que ele levaria o Moro para assistir o final da Copa América, no Maracanã, e que a população, o povo, julgaria o Moro. O povo daria o aval se o Moro está certo em ser um juiz parcial, em ter intenções políticas por trás de suas decisões judiciais, ou se o povo condenaria o Moro. E aparentemente o povo condenou o Moro. Se você observar os vídeos aí, o Bolsonaro foi muito vaiado no Maracanã. Então, aparentemente a voz do povo não está muito contente com o Bolsonaro, não. O que é surpreendente dada a demografia que estava no estádio, né? O ingresso era caríssimo. Parece que o ingresso mais barato começava na faixa dos R$400, chegando até R$900 em média. Ou seja, se você leva lá pai, mãe e filhos, é uma pequena fortuna que as pessoas gastaram para estar lá assistindo a final do Brasil contra o Peru. E em diferentes momentos, quando o Bolsonaro apareceu no telão, ele foi muito vaiado, foi insultado, as pessoas realmente demonstraram sua insatisfação contra ele. E eu posso dizer que esse tipo de manifestação pública de insatisfação nos dá uma ponta de esperança, assim como ocorreu no Carnaval também. Porque quando você observa a movimentação nas redes sociais, né, muitas manifestações de apoio ao Bolsonaro, dá um certo desencanto pensar que tem tantos fanáticos no Brasil ainda hoje, né? Então, quando você observa a classe média alta brasileira no curral eleitoral do Bolsonaro, né, no Rio de Janeiro, se manifestando contra ele, vaiando o Bolsonaro, isso demonstra realmente uma perda de suporte, uma insatisfação. E isso tende a se acentuar, isso tende a se agravar na medida em que o Brasil vai entrando em recessão econômica, que parece ser a previsão para esse ano também. Então, quando o eleitor ocasional do Bolsonaro perceber que as coisas não vão melhorar ou vão piorar, então realmente as bases dele vão desmoronando. E isso pode ser percebido também nas últimas pesquisas de popularidade dele. Vamos ver aqui. Nesse final de semana foi publicada aqui uma pesquisa do Datafolha que aponta que o Bolsonaro se mantém como presidente em primeiro mandato com a pior avaliação a esta altura desde Fernando Collor de Mello em 1990, que foi o primeiro período que começaram a avaliar a popularidade dos presidentes. Então, historicamente, o Bolsonaro é o pior presidente em termos de avaliação popular. Se a voz do povo é a voz de Deus, Deus não está muito contente também não. Segundo essa pesquisa, para 33% o presidente faz um ótimo trabalho ou bom, para 31% regular e para outros 33% ruim ou péssimo. Então, se você observar, 64% da população em idade eleitoral não está muito satisfeita com o Bolsonaro, não. E aqui é um dado interessante, porque esses 33% do Bolsonaro que aprovam o Bolsonaro ainda, é também o mesmo nível, o mesmo patamar da base eleitoral do Bolsonaro ao longo da campanha eleitoral. Se você observar aqui a trajetória dele durante as eleições, você percebe que as intenções de voto do Bolsonaro sempre flutuaram entre 26%,
30%, depois da facada deu uma subida também. Então essa é a base eleitoral do Bolsonaro. Esse percentual aí, em torno de 30%, é a base, é o bolsonarismo raiz. O que não deixa de ser também assustador pensar que 30% dos brasileiros são protofascistas. Porque esses 30% aqui são pessoas que ouvem ou ouviram Bolsonaro elogiando torturadores, elogiando a ditadura, dizendo frases homofóbicas, racistas, misóginas, e mesmo assim, ou por causa disso, votaram no Bolsonaro. Eram pessoas que ouviam essas frases do Bolsonaro, essas expressões dele completamente fora da casinha, ouviam isso e diziam que votariam no Bolsonaro porque ele dizia a verdade. Então são pessoas que concordam com as pautas do Bolsonaro. 30%, em média aí, mais ou menos, é a base do Bolsonaro, são pessoas que concordam com o que ele diz. E isso é assustador ainda. E esses são aqueles que se mobilizam para passar pano para o Bolsonaro, né? Fazem vídeo elogiando o governo, ou seja, são pessoas que estão completamente fanatizadas e cegas para um governo sem rumo. E nesse final de semana também, no dia 6, no sábado, saiu uma outra pesquisa de popularidade, nesse caso do Moro, para ver se realmente esses vazamentos aí, o vaza-jato, chegou a arranhar a imagem do Moro ou não. E embora ele seja popular ainda, é o ministro mais popular do governo Bolsonaro, você viu uma queda de 7 pontos de popularidade. Na pesquisa de abril de 2019, ele tinha 59% de aprovação, como ótimo ou bom, né, o desempenho dele no governo, e agora em julho, 52%. Porém, essa imagem ainda tem muito chão para ser desgastada, porque os vazamentos não vão parar, são denúncias sérias, e afinal das contas, pouco importa se ele tem apoio popular ou não. Se ele cometeu irregularidades, se ele cometeu ilegalidades ou atos antiéticos enquanto juiz, isso vai voltar contra ele, isso vai, sabe, prejudicá-lo, e realmente não importa. Ele pode ter 100% de aprovação. Se cometeu algo ilegal, uma infração, ele deve ser punido, e realmente não importa o que as pessoas pensam. E ainda nessa pesquisa de ontem da Datafolha, eles fizeram também uma avaliação de outros ministros, e diz que o ministro menos popular do Bolsonaro, que tem maior rejeição, é o Weintraub, o ministro da Educação. Diz que apenas 9% dos brasileiros ouvidos que conheciam o ministro, né, que sabiam quem ele era, apenas 9% avalia positivamente o desempenho do Weintraub. Ou seja, ele é alguém que realmente prejudicou muito a imagem do governo, os cortes na educação foram muito negativos, foi o que mobilizou os brasileiros a irem para as ruas para protestar contra o governo, foi o primeiro momento em que você viu um fator de unificação das pessoas em torno da pauta da educação. Embora já tenha perdido um pouco o gás nessa altura, né, você já não viu mais tantos movimentos grandes, as segundas passeatas já não foram tão grandes quanto as primeiras, então nesse momento já não sei se vai prosseguir esse tipo de insatisfação popular, porque são tantos escândalos, é uma coisa atrás da outra, que as pessoas não sabem mais nem o que elas estão criticando, porque tá tudo errado. Sempre é um absurdo se sobrepondo ao outro, você nunca está preparado para a próxima bizarrice que eles vão dizer lá, seja o próprio Bolsonaro, seja os ministros. E além das vaias no estádio, que você viu também foram algumas cenas, né, teve lá o Marquinhos da seleção, jogador, que passou reto pelo Bolsonaro. Depois da coletiva de imprensa ele disse que ele cumprimentou o Bolsonaro antes, na primeira passada, e depois na segunda passada ele passou reto. Então assim, ele meio que tirou um pouco o peso das costas. Você teve o Tite, que se recusou a abraçar o Bolsonaro e que depois também disse que ele não iria para o Planalto, que ele não iria visitar o Bolsonaro em Brasília porque ele não quer associar futebol com a política. E aqui é importante a gente pensar nessa associação que é histórica também. Você viu durante a ditadura militar, por exemplo, anos 70, né, na Copa de 70, o governo militar utilizando a seleção brasileira como um espelho do governo, um milagre econômico, né, entre aspas, aqui vamos botar um milagre econômico na época da ditadura. Então a vitória na Copa do Mundo projetou uma imagem do Brasil no exterior, também no próprio interior do Brasil, utilizando a seleção, utilizando o esporte, utilizando o futebol como um fator de popularidade do governo. Então você vê o Bolsonaro tentando fazer isso também, se unir à imagem do futebol, das vitórias da seleção, para aumentar a popularidade dele, mas não deu certo, ele foi lá vaiado, foi humilhado publicamente, você vê a cara dele sendo vaiado, assim, realmente é uma figura patética e, ao meu ver, é muito prejudicial, assim como o Tite compreende também, o técnico da seleção compreende que é muito prejudicial você vincular a política com o futebol. Talvez o que o Tite compreenda é que ele não quer ser um peão nessa luta política ideológica do Bolsonaro, ele não quer ser uma marionete do Bolsonaro. E com toda razão. E com toda razão. É muito complicado quando o político quer usar esporte ou cultura para os seus próprios interesses, para os seus próprios fins, para os seus próprios interesses ideológicos. Como a gente viu, por exemplo, agora recentemente, o diretor de teatro Roberto Alvim, que estava para assumir a Secretaria Especial de Cultura, dizendo que queria favorecer artistas conservadores. Isso é muito ruim, na verdade, porque um artista ele pode ser conservador, ele pode ser liberal, ele pode ser
socialista, ele pode ser comunista, ele pode ser de esquerda, ele pode ser o que ele quiser, na verdade, e não faz parte do papel do governo contribuir para que certo viés ideológico seja favorecido em termos culturais ou não. E o esporte vale o mesmo também. Daqui a pouco eles vão querer favorecer atletas conservadores, o que deixa uma bizarrice também. Um governo que se propôs como sem viés ideológico, que governaria sem viés ideológico, tentando capturar diferentes segmentos aí dos esportes e da cultura para isso, para fins ideológicos. Sobre essa relação entre seleção brasileira, entre futebol e ditadura militar, eu vou deixar para vocês aqui uma reportagem, uma entrevista falando sobre isso aqui. Uma entrevista com o Maurício Murad, professor da UERJ e pesquisador na área de sociologia de esportes, que fala sobre isso. Essa tentativa de usar o esporte e atletas e artistas também como um todo, com esse propósito ideológico mesmo de passar uma imagem de popularidade. Então, para concluir esse vídeo aqui, eu tenho algumas considerações. A primeira delas é que eu acho que o Bolsonaro já chegou no seu patamar aí, mais ou menos, de impopularidade. A base bolsonarista vai se manter, são os radicais, são os fanáticos, eles não vão abandonar o Bolsonaro até realmente o final do governo dele, então não acho que vai cair muito mais do que 28% de popularidade, de 28% de aprovação. Esses já eram os índices históricos do Bolsonaro ao longo da campanha. São pessoas que concordam com ele, são pessoas que aceitam o que ele diz, são pessoas que concordam com as falas pavorosas do Bolsonaro. É o tipo de pessoa que se Bolsonaro desse um golpe militar e implantasse a tortura no Brasil, que iam aprovar isso. Então, assim, realmente um percentual assustador, 20 e poucos por cento, 30% é assustador. Tem tanta gente, assim, com viés autoritário e que se viu legitimada com o governo com essa retórica. Então não acho que ele vai cair muito mais do que isso. Por outro lado, o Sérgio Moro ainda tem muito espaço para cair e eu acho que ele vai continuar perdendo popularidade. À medida que for vazando mais informações aqui, se surgirem áudios do Moro, então isso pode ter um efeito devastador. As tentativas de desacreditar a Intercept e o Glenn Greenwald, ao meu ver, só tem funcionado mesmo com esse núcleo bolsonarista, com esses 30% aí de fanáticos radicais. E além disso, né, também penso que esse tipo de manifestação pública de repúdio ao Bolsonaro, de vaias, de insultos, tendem a se acentuar. Se ele continuar participando de eventos populares, assim, eventos futebolísticos, a tendência é que a população continue, sim, vaiando o Bolsonaro, porque ele tem perdido popularidade em segmentos aí, não tem havido grandes avanços na economia, não tem ocorrido avanços em outros segmentos, ou seja, a tendência do Bolsonaro é cada vez mais isolado com seu núcleo linha dura mesmo. E é com quem ele dialoga, na verdade. Se você for pensar aqui, as postagens nas redes sociais dele, as falas dele, é com esse público que ele dialoga. Ele não tá nem aí para outro público, ele não tá nem aí para os 70% que não gosta dele. Ele só dialoga, ele só fala para esses 30% aí que realmente são os fanáticos. E é essa base que ele constantemente mantém inflamada, através de suas falas divisivas, da sua fala cheia de intolerância, repleta de ódio, repleta de estímulo à perseguição a grupos políticos opositores. Então ele mantém constantemente esse grupo aí em atividade e defendendo ele nas redes sociais. Então eu quero saber o que vocês pensam sobre essas vaias no Maracanã aí. O que você pensa dessas cenas do Bolsonaro esperando um grande clamor popular em defesa dele e chegando lá e sendo insultado e vaiado. Também sobre essa associação entre futebol e política. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!